Usuários do Pix agora vão poder sacar e receber troco nos estabelecimentos. Está chegando a hora de participar da campanha de doação de sangue da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ONG Amor se Doa. Comitiva de diplomatas, parlamentares e jornalistas estrangeiros visita a Amazônia. Negócios e missões. Conheça o projeto que une essas duas frentes na Ásia. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando Notícias do Bem para você na sua IPP-TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, então, tem muita informação. Nas próximas 2 horas, a gente vai falar sobre os assuntos que importam para o seu dia a dia. Vamos contar também as informações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, é claro, também as informações da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Tudo isso para você, mais uma vez, no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Está começando. Exatamente, está começando, hein, gente? Olha, e eu deixo meu convite, né? Eu espero ter a sua participação, espero conversar com você, claro, aqui, ó, pelo nosso chat. Já tenho mensagens, Roberto, já tenho mensagens aqui, ó, da Carol Menali, tá sempre aqui com a gente. Ela mandou um bom dia, Roberto, Tainá e equipe, graça e paz. Dia. Amém, olha, graça e paz. Graça e paz. Que bom. E a Raquel Barbosa também tá aqui com a gente, graça e paz. Então eu convido você a participar da nossa programação, mande sua pergunta, seu comentário, participe. Fale de onde você está falando, deixa aí, nos conte, né? Revele. E claro, gente, aquele recadinho de sempre, hein? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Aproveite esse momento para se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que é essencial que você deixe a sua curtidinha no final do vídeo. Pois é, tem o joinha aí embaixo, né? Deixa o seu like aí pra gente e aproveite, ative as notificações para que você possa receber todas as informações aqui da IPP-TV. Então, sempre que tiver um programa novo começando, sempre que um culto estiver começando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser lembrado e aí você vai poder acompanhar com a gente em tempo real. Ajude o nosso canal a ser cada vez mais relevante nessa plataforma para que a gente possa alcançar também cada vez mais pessoas, né? Exatamente. Bora começar. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a partir do fim de novembro, os usuários do Pix vão poder sacar e receber troco nos estabelecimentos comerciais. Preparou uma reportagem para mostrar para você como isso vai funcionar. A nova modalidade do Pix foi anunciada pelo Banco Central e já tem data para começar a funcionar, 29 de novembro. Na prática, o Pix Saque vai funcionar assim. O cliente vai a qualquer estabelecimento comercial ou demais agentes que oferecem o serviço. Lá faz uma transferência a partir da leitura de um QR Code ou pelo aplicativo sem fazer compras no local. Após a autenticação da transferência, o usuário retira o valor no estabelecimento comercial que atuou como agente de saque. No Pix Troco, o usuário vai a uma padaria, por exemplo, e faz uma compra de R$20. Lá faz um Pix de R$30 para o estabelecimento e recebe R$10 de troco em dinheiro. Há algumas regras. O limite máximo das transações será de R$500 durante o dia e de R$100 das 8 da noite às 6 da manhã. No total, o cliente vai ter direito a 8 operações gratuitas por mês. Mas os estabelecimentos vão poder optar por trabalhar com limites inferiores, horários diferentes e o valor das cédulas usadas na operação. Caso o local não tenha dinheiro em caixa, poderá informar ao usuário que o serviço está indisponível. Vale lembrar que a oferta dos serviços também será opcional. Quem oferecer o serviço vai receber uma tarifa de 25 a 95 centavos por transação. A instituição bancária do usuário sacador é quem deve pagar esse valor. Ela basicamente começa com um Pix, né? Ou seja, a pessoa faz um Pix para a conta do estabelecimento comercial e hoje esse estabelecimento comercial eventualmente já aceita o Pix, já tem sua instituição de relacionamento, já gera um QR Code, a pessoa já consegue pagar, a pessoa já faz o Pix. Então percebe que toda essa parte da transação já está implementada. Ou seja, as empresas já estão funcionando, já estão aceitando o Pix, já estão
aí fazendo, se assim quiserem, né? Porque da mesma forma que a pessoa escolhe com qual meio de pagamento ela vai pagar, o estabelecimento comercial, o comércio também escolhe se vai aceitar Pix, vai aceitar outro instrumento, quais vão aceitar, em quais momentos, etc. Mas o fato é que já está, quem quer aceitar e quem quer pagar com Pix, o negócio já está funcionando. Então, isso já acontece. Existe um outro complemento da transação como um todo, que é o que a gente chama de prestador de serviço de saque. É aquela instituição financeira que se responsabiliza pelo serviço do agente de saque, que é o estabelecimento comercial, e que esse serviço específico do prestador de serviço de saque, ele é um serviço, como foi colocado pelo Ângelo, facultativo. Não há nenhuma obrigação de nenhuma instituição participante do PIX em ofertar esse serviço. Então, basicamente, o que a gente está colocando é um prazo que nós entendemos que seja factível, bastante factível, para a grande maioria das instituições. Aquelas instituições que, eventualmente, ou não quiserem priorizar, ou, de alguma forma, não conseguirem, não há nenhum problema, não há nenhum impacto, não há nenhum tipo de consequência de, eventualmente, começar a querer ou a aderir a sua participação como um prestador de serviço de saque a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, a partir de quando quiserem, né? Basicamente porque é um serviço, para essa parte específica, um serviço facultativo, né? Então, assim, nós estamos bastante tranquilos quanto ao prazo. Foi definido, como eu falei, um prazo bastante factível aí para todos os ajustes necessários. Pois agora tem que ver como é que isso vai funcionar na prática também, né? Esse negócio de Pix saque, Pix troco, a gente já tem falado tanto, né, a respeito dos cuidados que a gente tem que ter com as operações eletrônicas, com essa coisa de, enfim, segurança tudo, né? digital, enfim. Vamos ter que ter mais cuidado, com toda certeza, mas pode sim ser uma facilidade, né? De repente você está precisando de uma graninha e consegue fazer isso ali na loja de departamento mesmo. Exatamente, ó. Um trabalho de educação empreendedora como forma de gerar impacto social e negócios missionais. É assim que funciona um projeto desenvolvido na Indonésia, que tem como público-alvo os jovens do país e de outras localidades. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje o líder dessa ação, o missionário Josué Vieira dos Santos. Você também vai poder participar com a gente dessa entrevista. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Lembrando que você pode participar não só desse momento, né, do nosso Notícias do Bem, mas você pode participar de todo o nosso Notícias do Bem. Mande a sua sugestão de pauta, diga qual o assunto que você quer ver aqui no nosso programa também, né? Participe, diga de onde você está falando, enfim. O Notícias do Bem tem um espaço só para você aqui no nosso chat, então nós contamos com a sua participação. Muito bom. Ó, por falar em participação, eu já quero ler alguns comentários aqui. Boa. Primeiramente, na mensagem do nosso reverendo Marcos Severo, transmitindo Notícias do Bem na Rádio Rumo ao Sertão. Sempre com a gente na Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Rumo ao Sertão, todos os dias ligados aqui com a gente também no Notícias do Bem. Isso é muito bom. Demais. E olha só, nós temos também a Marilene Maria aqui com a gente, dando um bom dia. A Raquel Barbosa, ela falando, sou da Igreja Batista em Osasco, mas amo todos vocês, amo ouvir vocês. Olha só que graça. Obrigado. E a Ieda Mariano, direto da Praia da Costa, do Espírito Santo, ela colocou, né, ela pediu para que Deus nos abençoe a todos com um bom ânimo e disposição para a obra missionária, né, de boas novas. Amém. Amém. Isso mesmo. Olha, ore, né, por todos, é sempre bom, né? Isso é muito bom. Agora vamos lá, né? Doar sangue é um ato de amor e solidariedade, né? Pois é, com os estoques em baixa, é fundamental a participação de todos nós, né? Pensando nisso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em conjunto com a ONG Amor Se Doa, vai realizar na próxima terça-feira uma campanha de doação de sangue. Está pertinho, está chegando a hora de participar dessa campanha. A gente preparou uma reportagem especial sobre esse tema. Confira só um trechinho com a gente agora. Em São Paulo, a Fundação Pro Sangue obedece às normas internacionais para as doações. Com isso, a segurança dos doadores e para quem irá receber o sangue está sempre garantida. Para isso, há requisitos essenciais, como estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, além de apresentar documento com foto. Também existem impedimentos temporários ou até mesmo definitivos. A relação completa você encontra no site prosangue.org.br.
Sem sangue, às vezes a gente perde vida. Não tem onde comprar sangue, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na China. Sangue, a fábrica somos nós. E se vocês querem dar um presente maravilhoso, doem sangue. Vocês vão devolver o beijo de um filho num pai. Vocês vão devolver a chance de muitas pessoas poderem ver a chuva, as estrelas. Vocês não vão doar dinheiro nem objetos, vocês vão doar vidas. A matéria completa logo mais. Daqui a pouquinho. O estado de São Paulo tem mais de 236 mil presos, né? De acordo com os dados do Infopem, o Sistema de Informações Estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional. Pois é, um projeto do Mackenzie, criado em 2018, atende hoje a 15 detentas, oferecendo formação superior e, com isso, claro, novas possibilidades de vida. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo ao vivo aqui nos estúdios do Notícias do Bem a professora Ana Lúcia Vasconcelos, que também é coordenadora do projeto. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade de participar com a gente aqui nos nossos estúdios para falar sobre esse projeto que é tão importante. Eu queria começar perguntando para a senhora a respeito da história desse projeto, né? Ele começou em 2018. Como é que surgiu a ideia de desenvolver esse projeto no Mackenzie? Bom dia a todos, muito obrigada por essa oportunidade aqui da gente falar do projeto. Esse projeto faz parte da missão mesmo do Mackenzie, né? Que é educar para a cidadania. Tem uma visão, né? Que é uma visão, a gente tem confessional. Então, por isso, nós temos a nossa base, né, centrada na nossa missão e visão. Então, esse projeto ele inicia em 2018, né, com o levantamento, né, desses dados prisionais. Ele entra na responsabilidade social do Mackenzie e nós trabalhamos nessa perspectiva de trazer novas oportunidades para essas pessoas que estão sem a liberdade, né? E nós fazemos esse projeto junto com o Mackenzie. Muito bom. E assim, fala um pouquinho pra gente, assim, é um projeto que já está em andamento, ele já está há 3 anos. Como tem sido essa experiência, esse período, né, de trabalho, né, com elas? Isso, nós temos uma parceria muito boa com o sistema da FUNAP, com o sistema prisional. Então, eles aceitaram esse projeto porque a política nacional do egresso prisional, ele necessita dessa colaboração da sociedade civil. Então, nós entramos nessa cooperação técnica, isso é muito bom, isso é importante porque as igrejas podem fazer, as universidades podem fazer, e a cada ano nós selecionamos 15 alunas. Então, nós já estamos na 3ª turma, nós vamos ter agora, dia 30 de setembro, a primeira formatura. E isso é muito importante, porque a base do Mackenzie é ligada ao empreendedorismo. Então, elas têm uma vaga na universidade, mas essa vaga, ela trabalha a questão empreendedora. Então, nós temos o princípio, né, da mordomia cristã. Todo o trabalho, ele está focado na mordomia cristã, nos princípios mesmo calvinistas. Então, as nossas alunas recebem apoio de redes dentro da universidade. Então, nós temos várias coordenadoras de áreas. Então, nós temos a coordenadora da psicologia, com equipe de psicólogos. Nós temos a coordenadora da Faculdade de Direito, que também tem uma equipe, né, de advogados, né, de professores que estudam esse assunto. E lá no CCSA nós temos a equipe que trabalha justamente essa questão empreendedora, da gestão do empreendimento. Então, ela, quando recebe a liberdade, nós selecionamos ela dentro da prisão, no semiaberto, e quando ela recebe a liberdade, ela passa um dia, né, todo, mesmo na prisão também, ela passa um dia no Mackenzie, né? E nós ajudamos essas pessoas a retomarem as suas vidas, uma reinclusão social, familiar, social. Então, a gente já tem a metodologia que a gente trabalha educacional, que é educação integral transformadora. Né? Professora, então, na verdade é uma equipe multidisciplinar, portanto, isso. né? E nós temos também a capelania, a gente não pode deixar, porque o Mackenzie, nessa educação integral, a gente acredita, né, e nessa nossa confessionalidade, que elas precisam de Deus, né, para poder ter
esse start da vida dela, né? De pensar assim, o que foi que eu errei, aonde eu errei, e Deus está ali, o Deus da providência, né? Ajudando em todas as situações. Então, a gente tem o pastor Piacente, nós temos a Denise, a Capelã lá, que dá todo o apoio espiritual para elas. Bacana. Professora, quais são os cursos que são oferecidos? Como é esse trabalho de formação? A detenta pode escolher o curso? São cursos específicos que são ofertados? Como é que funciona essa questão pedagógica? Tá. Quando a gente foi fazer o projeto, para tirar o risco, né, de interromper essa formação, nós trabalhamos os seis cursos tecnológicos em EAD. Então, por que EAD? Porque quando ela recebe a liberdade, né, aqui em São Paulo, ela pode ir para qualquer lugar do Brasil porque de sua residência. Então, nós temos alunas em Belo Horizonte, né? Então, quando ela recebe a liberdade, ela continua os estudos. E o primeiro semestre dela é o semestre que a gente chama de acolhimento. A gente faz todo um levantamento, tem a professora Ana Lopes, que é da pedagogia, ela dá reforço de matemática, de português, ela dá o reforço da questão tecnológica. Então, essas alunas têm o primeiro 6 meses de acolhimento, né? E depois dos 6 meses, elas escolhem dentre os 6 cursos tecnológicos da nossa área de negócios. São cursos rápidos de 2 anos, então a empregabilidade também é muito boa. E aí isso faz com que ela retorne, né, socialmente falando, a sua condição de cidadã. E nesse projeto, professora, quando tem o envolvimento, tem participação, como que é a equipe, o envolvimento de todos? E eu gostaria de saber como que é o ânimo delas, né? A receptividade delas e a resposta delas como alunas com essa nova possibilidade, né? A resposta delas é muito interessante. Primeiro elas ficam desconfiadas, né? Normal. Mas depois ela vê que essa questão da confessionalidade, a gente como cristã, a gente tem que materializar, né? O amor de Deus, né? Então, elas conseguem perceber isso. Então, nessa percepção, elas também abraçam a oportunidade, agarram nessa oportunidade e faz com que essa oportunidade possa ser alavancagem na vida dela, pessoal e profissional. Então, dentro do Mackenzie, a gente tem em torno de 50 professores de todas as áreas, né, que trabalham com a gente. Então, e tem professor que, quando conhece o projeto, faz em que eu posso ajudar. Então, isso é muito legal. Até a gente está querendo ajudar aqui. Né? Porque se a gente deixar, assim, todos ajudam, os alunos ajudam, né? Então, é muita gente envolvida e muita gente com compromisso social mesmo. E eu acredito, professora, que essa troca, né, com as detentas também tem momentos de muita emoção e de muito aprendizado também para os professores e para os coordenadores desse projeto, né? Porque vocês chegam a histórias de vida que são muito complicadas e têm a possibilidade de mudá-las através da educação, né, professora? Sim. A gente sempre coloca essa questão, né, da história de vida delas e a gente tem também uma modelagem de indicadores do perfil dessas alunas, e um dos indicadores a gente pergunta sobre a religião. E é muito interessante que a maioria, ela se diz evangélica. Então, a gente fala assim, ó, Deus foi te procurar lá, né? Lá no cárcere para você voltar para ele, né? Então, às vezes, elas falam isso. Então, vocês vão perceber no dia 30, que vai ser televisionado, a carta que elas fizeram para o Mackenzie. Então, é uma gratidão e, ao mesmo tempo, é um relacionamento de responsabilidade, né? Porque um dos princípios do Mackenzie é liberdade com responsabilidade, né? Então, elas sabem dos deveres dela, não só dos direitos. Os direitos todo mundo conhece, mas os deveres, né? Qual é o seu dever como cidadã? E o Mackenzie, nos seus princípios, né, de justiça social, da busca disso aí, é que a gente trabalha nesse sentido, né? Hoje o projeto ele atende um grupo ainda de umas 15 nós temos mulheres, 15 né? mulheres na primeira turma, 15 na segunda, e agora nós acabamos de selecionar também. Então, a seleção é até 15. Por que até 15? Porque tem alguns critérios, né? Então, dentro do cárcere, eles têm um prédio de educação. Então, eles têm lá educação básica, educação do ensino médio, e não tinha educação superior. Então, o Mackenzie entra como a primeira universidade brasileira com essa possibilidade de estudo continuado na educação superior.
Para estudar no ensino superior, o MEC exige algumas coisas, tipo ter feito o ensino médio. Sim, Então, minimamente, né? Então acaba a gente tendo esses primeiros critérios, né? Geralmente elas fazem o Enem, então a gente aproveita o Enem delas. Então tudo que elas estudam e trabalham é para remissão de pena, isso ajuda também bastante. Então tem uma motivação geral aí. Né? Então, elas também, dentro do processo, umas acabam também se desligando, ou por uma evasão, ou por uma questão disciplinar mesmo, né? Mas a gente tem resultados e a gente tem visto que a metodologia de educação integral transformadora, ela acompanha essa condição dessas pessoas, né, que querem mudar de vida. Com certeza. Agora, professora, a gente vai ter a primeira formatura agora, é isso? Primeira turma dia vai estar 30, formando? todos estão dia 30? convidados para acessar a TV Mackenzie, né? E vocês vão assistir a formatura das alunas. E a gente vai acompanhar essa formatura de perto também. A IPPTV vai lá. Queremos acompanhar essa formatura também para a nossa Serão IPPTV, bem-vindos. com toda certeza. E vai ser um momento, com certeza, de muita emoção, né, professora? Sim. Porque são aquelas primeiras alunas que chegaram ainda num projeto piloto e que agora estão adquirindo a sua formação, né? E a partir daí, qual é a expectativa do Mackenzie daqui para frente com essas mulheres e com as próximas turmas que virão? O que a gente tem conversado lá no Mackenzie, o reitor, o conselho tem dado muito apoio. O que a gente tem conversado é divulgar isso para que isso se multiplique no Brasil inteiro. Então, eu convido a todos para entrarem na nossa editora. Nós editamos, a editora deu 2 livros que a gente trabalha, né? Então, tudo que eu estou falando para vocês está escrito aqui para ser multiplicado. E também gratuito, então você pode pegar o livro, é um e-book gratuito. E que a gente mandou para todas as universidades brasileiras, e essas universidades têm nos retornado, né, perguntando como elaborar esse projeto, como manter esse projeto. Então, agora, nesse momento, a gente está sendo um centro de referência, né, para que a gente possa ser um multiplicador dentro dessa metodologia educacional. Que bacana. A partir da experiência do Mackenzie, então, é uma experiência que, a partir da expertise do Mackenzie, né, a gente pode dizer assim, isso pode ir para outras universidades ou até para outras unidades do Mackenzie espalhadas pelo Brasil também, né, professora? Isso. A nossa experiência, ela acontece lá no Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal, onde nós visitamos esse projeto. Então, ele já começa também sendo um multiplicador. O diferencial nosso tem algumas coisas, que é o empreendedorismo, né? E o próprio negócio, que a gente faz a incubação durante 5 anos do negócio dela. Muito bom. E assim, conversando com elas já vão se formar. Eu acho que todo mundo, quando está se formando, às vezes faz muitos planos, né? Elas já compartilharam alguns planos, projetos, ideias de como elas querem, como elas planejam, né, essa nova fase da vida delas? As que não abriram os negócios, a gente tem uma rede de empregabilidade com empresas, né, que empregam egressos do sistema prisional. E o que elas querem é continuar os estudos. Elas chegaram para o reitor e disse: e a minha pós-graduação, quando é? Né? Então, isso é muito bom. Muito bom. Né? E elas falam muito assim, aqui tem um empreendimento de coisas de salão de beleza. Ela fala: professora, eu vou ser uma grande empresária e eu vou oportunizar também aquelas pessoas egressas do sistema prisional que não têm essa condição de trabalho. E eu acho isso muito bom. Que bacana. Professora, hoje são 15 por turma. Existe a possibilidade de aumentar o número de detentas por turma daqui para frente? Aumentar a quantidade por turma, não por Ou aumentar conta o número da relação, de turmas, talvez? Por conta da relação do próprio, da relação do tutor. Então, o Mackenzie, assim, ele tem a vaga, né, tem esse valor da vaga, mas ele investe muito nos professores, nos tutores. E isso não pode ter uma relação maior do que 15. Mas o que eles falam bastante é aumentar a aderência de outras unidades prisionais. Então, a gente estava no Butantã e esse ano a gente já passou também para o São Miguel. Então, isso aí já começa uma replicabilidade em outras unidades prisionais. Entendi. Agora, esse projeto, ele está acontecendo com as mulheres, né?
tem a possibilidade também de acontecer com os homens, também com os detentos? A gente sempre deixa claro que esse projeto não é de gênero. Ele chegou às mulheres por quê? Quando a gente foi fazer um levantamento da condição de estudar no ensino superior, que tinha que ter o ensino médio completo, então o próprio sistema colocava que as mulheres teriam maior potencialidade de vagas, porque elas têm o ensino médio completo. Então, a gente até ficou assim, curioso para saber por que as mulheres, né, que têm essa condição. Muitas respostas de pesquisas dizem que os homens entram no crime mais rápido, né? E aí impede a continuidade dos estudos. Então, a gente não teria esse potencial. Então, por isso que a gente foi para o semiaberto, né? E no semiaberto a gente tem as mulheres, mas ele não é de gênero. Entendi. Okay. E, professora, falando inclusive do perfil, né, dessas detentas, a gente vê mulheres que estavam no mercado de trabalho, inclusive algumas em posição de gerência, inclusive em posições até de liderança, e que acabaram, enfim, sendo presas, né, por crimes que cometeram, e que agora tem essa oportunidade de retomada, né? Isso. Então, os psicólogos, eles trabalham bastante nisso, elas têm atendimento pessoal, individual na nossa clínica, e a gente tem psicólogos um psicólogo que trabalha justamente a questão profissional. Então, a gente resgata o que ela tinha antes, né? E a gente tenta reincluí-la nesse processo da mesma forma. Então, isso é muito importante porque ela já tem uma experiência, né? Então, a gente aproveita isso do empreendedorismo dela mesmo, né, da condição dela de trabalho, de conhecimento e de formação anterior, né? Então, a gente tem os psicólogos especializados para isso. Tá certo. Professora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, a respeito de quem quiser conhecer mais esse trabalho, quem quiser participar desse trabalho de alguma forma, se é possível, quem quiser apoiar de alguma forma, enfim, como é que as pessoas podem conhecer mais esse trabalho e participar dele de alguma forma? O Mackenzie está fazendo um documentário, então a gente vai disponibilizar esse documentário na página do Mackenzie, então vão poder ter mais conhecimento sobre ele, mas eu acredito que se vocês pegarem o e-book que eu falei para vocês agora, que é esse aqui, vocês vão começar a ler, começar a entender. E assim, as portas estão abertas para quem quiser nos ajudar, principalmente os empresários aí que queiram abrir as portas de estágio para as nossas alunas, isso é muito importante. Pois é, né? Que é um ponto fundamental, quer dizer, elas estão preparadas, né, para o mercado de trabalho. Na sua opinião, ainda existe muito preconceito em relação a essas detentas? É preciso quebrar isso também ainda? Sim, existe muito preconceito, uma desconfiança, né? Então, essa desconfiança, ela só quebra na oportunidade. Sim. Né? Então, a gente precisa dessa oportunidade. Então, o Mackenzie, ele deu estágio, por exemplo, a elas. A gente já tem contratação dentro do Mackenzie. E é uma experiência muito legal do Mackenzie, né? Ele não só fala, mas ele faz mesmo e ele faz acontecer. Então, isso é muito bom. Tá certo. Muito bom. E o endereço, então, né? O pessoal colocar o endereço aí, tem o endereço do Instagram, que está aqui na página também, na telinha. Você pode acompanhar até na telinha, @projeto reinclusão. Está aqui na telinha embaixo. Para quem quiser acompanhar no Instagram, também tem a página. E quem quiser baixar o livro é no site do Mackenzie. É no site do Mackenzie. Gratuito, tá bom? É o Mackenzie.br, não é isso, professora? É, a editora. Isso, tá certo, então. Professora Ana Lúcia Vasconcelos, coordenadora desse projeto de reinclusão social, né, de detentas, promovido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda, né, aqui presencialmente até os estúdios do nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer receber o pessoal do Mackenzie aqui. Eu que agradeço. IPP-TV sempre à disposição e a gente vai estar lá com certeza para acompanhar essa formatura. Muito obrigada, eu agradeço. Tá certo, obrigado mais uma vez, professora. Exatamente. E depois dessa conversa, de conhecer um projeto tão especial como esse, e claro, já fica a dica aí para você que quer se aprofundar, conhecer mais, ficou interessado? Então acesse aí a página, né? Tenha acesso a esse material, estude. Olha só que coisa interessante, né? Para conhecer ainda mais, hein? Vale a pena. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta sexta-feira, hein? Sexta-feira com possibilidade de chuva em praticamente todo o país. Em vários estados, a temperatura vai cair. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante todo o dia e pode chover a qualquer hora. Volta a esfriar, a mínima é de 19 e a máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas vão ter dia de sol entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. No sul, Londrina vai ter sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia.
À noite, o tempo fica firme, a mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. Em Cuiabá, sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. Em Aracaju também vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 23 e 29 graus. Região Norte, em Altamira, interior do Pará, vai ter sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. Muito bem, previsão do tempo passada limpo. Agora a Lídia Dickel tem mais um recadinho especial pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Recado dado. Depois do intervalo, comitiva de diplomatas, parlamentares e jornalistas estrangeiros visita a Amazônia. E ainda hoje você vai ver um trabalho de educação empreendedora como forma de gerar impacto social e negócios missionais. É assim que funciona um projeto desenvolvido na Indonésia e tem como público-alvo os jovens do país e também de outras localidades que estão na Ásia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje o líder dessa ação, o missionário Josué Vieira dos Santos. E você também pode participar com a gente. Vá deixando aí a sua pergunta, faça seu comentário no chat do nosso canal, participe do Notícias do Bem. A gente conta com você. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Não saia daí. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Um 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário.
Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8h, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 20h, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, Vida e Fé, todo sábado, 1h30 aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10h, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Notícias do Bem, trazendo todas as informações relevantes para o seu dia a dia e, é claro, mostrando para você também as informações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e da Junta Missionária de Pinheiros. Exatamente. Eu já quero mandar um abraço antes disso para a nossa querida Simone Sheila, que está aqui com a gente, Wesley Souza e a Jessie Andrade, a Norma Isabel. A Jessie acompanhou a entrevista do projeto e ela achou ele muito legal. É muito legal. É um projeto muito bacana importante, mesmo, gente, muito importante. Precisa de mais, né? Nossa, precisa de mais iniciativas, né, como essa do Mackenzie. Porque às vezes fala-se muito, dá tanta opinião, mas projetos que fazem a diferença e que realmente pode trazer resultados. Às vezes fazem pouco, né? São poucos. Infelizmente. Exatamente. A ANDAPEF, gente, a Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, vai promover nos próximos dias 8 e 9 de outubro, no Mackenzie, seu segundo congresso multigeracional. O tema é compreender o passado para edificar o futuro. E quem vai falar com a gente ao vivo sobre esse evento é o presidente da ANDAPEF, Everson Pereira, que está com a gente mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. O Everson, obrigado pela sua participação aqui. Eu sei que tá uma correria danada aí seu dia, mas você conseguiu separar esse tempinho para estar com a gente, para falar a respeito desse tema tão importante. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá. Bom dia, obrigado pessoal. Me ouvem bem? Ouvimos bem, tá ótimo. Boa conexão. Perfeito. Então tá, agradeço mais uma vez essa... cada um de nós, né? Nós falamos sobre família, falamos sobre o futuro, a esperança, e cremos que Deus tem nos trazido nesse tempo, nessa geração, esse encargo de cada um de nós, como homens e mulheres do bem, nós trabalharmos efetivamente para a promoção de uma sociedade
melhor. E no dia 8, dia 9 de outubro, agora próximos, nós vamos ter aí no Instituto Presbiteriano Mackenzie o nosso segundo congresso multigeracional. Por que um congresso multigeracional? Talvez seja essa a pergunta. Nós entendemos que Deus criou as gerações, isso é uma conexão entre elas. Nossa geração precisamos compreender aquilo que o passado nos trouxe de legado para que nós possamos, sim, construir um futuro de uma maneira mais equilibrada, debaixo dos princípios que Deus estabeleceu. Então, nós vamos fazer esse movimento de olhar o passado, os princípios que não foram removidos, quais são os absolutos de Deus a respeito de família, sociedade, cultura, pais, professores, pastores, líderes, enfim, toda a comunidade cristã do bem participando efetivamente, seja no formato presencial, no dia 8 e 9, aí no auditório americana, no Mackenzie, ou de forma híbrida. Então, nós vamos também oportunizar, nesse momento, já que isso também acabou sendo consolidado por conta da pandemia, essa oportunidade àqueles que não estarão conosco, até pelas restrições ainda que existem em São Paulo e em outros lugares do país, mas que possam estar conosco de forma remota também, em suas casas, recebendo dessas informações. Tá certo. Agora, Everson, eu queria que você falasse um pouco a respeito também de quem vai palestrar, né? Quem são os convidados, quais serão as temáticas, enfim, como é que vai ser esse evento? Então, nós temos a graça de Deus, né, de termos no nosso staff, junto aos nossos conselheiros, muitos homens e mulheres que têm feito um trabalho extraordinário. Isso não é uma retórica, não. Isso é algo verdadeiro. Vai estar conosco a presidente, que minha grande amiga. Hoje, como eu disse na outra entrevista, ela está assessorando o ministro Milton em Brasília, assessora especial. Ela estará conosco, a doutora Inês Borges. Então, assim, é uma pessoa extremamente capaz. Então, assim, além de tudo aquilo que ela já tem de conhecimento da história, da formação, da cultura cristã, e pode nos trazer esse vislumbre do passado, nos colocando no futuro, ela hoje está inserida há 1 ano já em Brasília, então entendendo dentro desse, vamos assim, do caldeirão de Brasília, da educação, ela vai nos trazer muitas informações. Além dela, nós vamos ter o prazer também de estar conosco o Milton Flávio, né, o nosso querido presidente hoje do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que faz parte, inclusive, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, alguém pelo qual tem um carinho, uma admiração especial, né? Então ele vai estar conosco também ministrando, o reverendo Amauri, da Igreja Presbiteriana da Catarina, como presidente, e outros também que, eventualmente, nós vamos agora, a partir das próximas semanas, comunicar. Muito bom. E assim, Everson, fala um pouquinho para a gente também, assim, a questão da importância desse resgate, né? Porque, às vezes, quando a gente fala isso, assim, às vezes a gente fica tanto querendo corrigir, olhar o daqui para frente, muitas vezes a gente tem essa visão, mas às vezes a gente esquece de também fazer esse resgate, de compreender esse passado, de ter essa sensibilidade um pouco, né? É verdade. Então, são duas palavras que são palavras que acabaram sendo erigidas como se fossem altares na sociedade dessa cultura moderna, que é a questão da fragmentação e da disrupção. Então, assim, tudo precisa ser novo. Então, o disruptivo, ele acabou sendo um mantra dentro do business, do negócio, no sentido de que aqueles que, de alguma maneira, empreendem, é muito usado no meio do business, você precisa ter um pensamento disruptivo. O que é a disrupção? É você cortar qualquer laço em relação àquilo que você já viu ou aconteceu. A fragmentação também é o quê? É um elemento caracterizador dessa cultura moderna. Então, tudo é fragmentado. As relações são fragmentadas e por conta disso, as relações mais íntimas, como o casamento, a relação do pai, da mãe, do filho, as relações sociais são afetadas. Há uma disrupção completa na sociedade, sempre pensando que nós precisamos criar algo novo. Os absolutos foram descartados. E nós sabemos que, para que uma família esteja vivendo dentro de um sólido de crescimento, tanto do seu ponto de vista físico, emocional e espiritual principalmente, é necessário que os absolutos de Deus, que falam de honra, do cuidado recíproco, falam da questão do discipulado, da atenção às necessidades especiais das crianças, no caso do discipulado delas,
Então, isso é algo do passado. Isso é o que Deus trouxe como legado. A palavra de Deus não muda. Então, nós precisamos trazer isso com um olhar contextualizado. Então, vai ser um congresso muito rico, porque nós teremos a participação da doutora Rebeca Garcia, mais uma participante que é médica, diferenciado, que é mãe, que é jovem ainda, mas é mãe. Então, como entender o processo, por exemplo, da saúde, do cuidado, da atenção plena ao ser humano, e entender como entender o processo econômico da construção de riqueza dentro de um processo de formação daquilo que Deus estabeleceu, por exemplo, lá em Levítico. Entender o processo, por exemplo, da história providencial de Deus através de um olhar mais debruçado sobre isso. Então, assim, vai ser um congresso muito rico e muito contextualizado nesse sentido. E aí é isso, né? É impossível a gente entender o presente e planejar o futuro sem olhar para o passado, né, Everson? E as pessoas estão deixando de fazer isso, miseravelmente, né? Até um complemento também, é assim, nós temos, e essa geração, né, eu sou de uma geração de 70 e pouco para cá. Então, a minha geração, de alguma maneira, porque não nasceu dentro de um formato de uma geração tecnológica, nós aprendemos de uma outra maneira. 2 anos nos bancos escolares, ao ingresso, por exemplo, no primeiro emprego e depois a consolidação de carreira. Eu sou advogado. Então, assim, só que hoje não. Hoje a sociedade, e, por exemplo, a minha filha menor, eu tenho 3 filhas, uma já casada, outra de 17, uma de 11. Então, eu consigo ver esse panorama de mudança geracional tecnológica, disruptiva, fragmentada, e se eu, como pai, não me debruçar no discipulado diário e contínuo sobre a vida dela, obviamente que a cultura do mundo, a cultura que nós todos recebemos, vai catequizar a minha filha. Então, assim, é o momento de nós pensarmos o quanto vale, qual é o investimento que vale pensar no futuro das nossas gerações. É por isso que a gente fracionou, usando esse termo, em 2 partes, né? Nós vamos fazer em 2 partes, 2 formatos, uma presencial. Nós temos a limitação de 40 vagas, é isso mesmo, só temos 40 vagas. Então, se você quer ter um pouco mais de contato com o pessoal, conversando, isso é muito importante, corra lá no site, andapef.org, vai estar o link da inscrição. Faça agora a sua inscrição, para você poder conversar com os palestrantes, os estandes, aquilo que nós vamos ter nesse ecossistema presencial. E se você não puder estar de forma presencial, nós conseguimos baratear esse custo de R$30 apenas para que você tenha acesso a toda a participação do evento. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, você vai ter acesso a todas as palestras, todas as informações por apenas R$30. Aqueles que estiverem conosco, um preço simbólico também de R$100 pelos 2 dias de participação nesse congresso. andapef.org, entra lá no link para fazer a inscrição. E quem pode participar? Está aberta a inscrição, a vaga para pais, professores ou... O público é bastante aberto? Qual é o público, aberto? né? Qual que é o público? O nosso congresso, o primeiro congresso de 2018, foi muito lindo, assim. E tem que entrar na nossa plataforma. Eu já participei de inúmeros congressos expressos aqui no Brasil e até fora, quando eu tive a oportunidade de ter uma viagem missionária para a África, há 5 anos atrás. E sempre os congressos cristãos, eles são voltados, e não há nenhum problema nisso, a temáticas específicas que atingem um público específico. Só que nós entendemos como associação que nós estamos diante de uma situação que ela é um problema geracional. E como problema geracional, nós temos que atender a todas as faixas etárias. Então, o nosso acesso atende desde criança até o adulto, até o senhor. Então, assim, nós temos ali dentro da nossa plataforma as diferenças de valores de inscrição, caso você vá com a sua família. Por exemplo, no ano passado, há 3 anos atrás, eu fui a minha mãe, que é uma mulher septagenária já, fui com a minha filha menor, com a minha esposa. Então, assim, é um congresso para abraçar a família. Então, assim, nós não excluímos ninguém. Pode levar uma criança de 8 anos? Leve a sua criança no site explicando se paga, se não paga, quanto paga. Um senhor de 80 anos, ele vai ser bem, com certeza. Por isso, um congresso multigeracional. Everson, eu queria que você falasse também um pouco a respeito da Andapef, né? Porque a gente tem falado bastante a respeito desse congresso, tem falado a respeito de como vai ser esse encontro, mas algumas pessoas talvez ainda não conheçam o trabalho da Andapef, talvez ainda não conheçam a Andapef, então eu queria que você reforçasse um pouco o trabalho dessa associação. Amém. Que bom. Assim, a Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, a Andapef, ela nasceu
há 4 anos atrás, por uma visão, vamos dizer assim, colocação da doutora Inês Borges, e através dela, junto com outros homens e mulheres de todas as matrizes, vamos dizer assim, de conhecimento intelectual, sejam advogados, professores, donas de casa, pais, mães, líderes comunitários, todos cristãos imbuídos de uma única visão: proteger e apoiar os pais na educação dos filhos. Essa associação ela tem algumas áreas de atuação, dentre elas a área muito específica do apoio à educação domiciliar, que inclusive é uma pauta muito grande agora em Brasília e no Brasil inteiro. Uma outra pauta também é o assessoramento direto que nós fazemos aí como advogado, essa assessoria direta aos pais que são de alguma maneira instados pelo Ministério Público, notificados por uma... Então nós temos a ponta da interseção, a área da interseção dentro da Andapef, e de repente um pouco sobre isso e pensa assim, puxa, como que eu posso contribuir? Entra lá no nosso site, andapef.org, você vai entender mais sobre aquilo que nós fazemos há alguns anos, as áreas nas quais nós estamos efetivamente trabalhando e como que você pode se associar, participar, entrar em contato conosco. A nossa base é aí em São Paulo, na capital, então assim, mas qualquer lugar do Brasil, por exemplo, eu estou em Santa Catarina, mas assim, hoje com a facilitação da tecnologia, nós podemos ter esse contato mais periódico. Então, invista nas gerações, invista nas famílias, pelas próximas gerações. Muito bom, muito bom. Como que vocês veem hoje as crianças, né? O relacionamento hoje desses jovens, das crianças nos lares, né? Nas com os escolas, pais. com os relacionamentos com os pais. A partir desses ataques todos, né, que a gente está vendo acontecerem sobre essa nova geração, né? Porque são muitos ataques das escolas, da própria mídia, enfim, de várias frentes, a própria né? mídia, com comerciais tão fortes, né? Com a imagem dos verdade, pequenos, isso é né? algo assim... nós temos diante de uma situação, eu diria que nós precisamos cruzar uma fronteira, e essa fronteira se rompe através do rompimento interno, da nossa acomodação como homens e mulheres de bem, cristãos, aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus e que têm a palavra de Deus no coração. As afrontas são enormes, os problemas são complexos, e como os problemas são complexos, nós precisamos ter uma visão multifacetada de como atacar essas diversas frentes. A primeira é orar muito, pedir a Deus graça e sabedoria para a gente poder enfrentar isso de forma estratégica e unida, como homens e mulheres de bem cristãos do Brasil inteiro. O segundo é detectar quais são os problemas mais graves. Qual é a prioridade dentro de um ranking, vamos assim, de demandas mais urgentes? Qual é a demanda principal? E aí a gente elegeu. A demanda principal é atentar para dentro de casa, para dentro da nossa casa. É voltar para dentro de casa a fazer os cultos domésticos, é inserir os princípios de honra, de semeadura e colheita, de autogoverno, os princípios que são princípios absolutos para dentro de casa. Então a gente tem promovido, através de devocionais, Andapef, vários devocionais, o ano passado, esse ano, municiando aí filhos. Não tem como, obviamente, nós colocarmos os nossos filhos numa redoma. E nem é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós precisamos conversar com a cultura e transformar a cultura através do engajamento. E esse engajamento é o quê? É olhar como Jesus olhava para a cultura à época e olhar e transformar. E eu gosto muito da expressão subverter. Fazer com que aquilo que hoje está apodrecido, de alguma forma, e esse é um termo forte, mas é verdade, pelo pecado, nós possamos subverter, lançar uma semente do reino de Deus na cultura, lançar uma semente de Deus na educação, nas artes, na economia. Para isso, nós precisamos discipular uma nova geração. Por isso, a gente elegeu. Ponto número 1, demanda. Os pais e as mães, as famílias precisam voltar até aquele tempo de qualidade, discipulando seus filhos, dos princípios, assentado à mesa, no meio do caminho, pela estrada, brincando, sabe, trabalhando essa ludicidade, mas fazendo com que isso tenha uma intencionalidade, conversando sobre Deus, sobre os absolutos. É verdade. Bom, Everson, queria agradecer a sua participação com a gente mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. Queria que você reforçasse, então, o convite para que todos participem, né, desse congresso e que façam a sua inscrição através do site, né? É facinho, andapef.org. Isso aí. Só terminando, mais uma vez, muito
A gente está com um probleminha de conexão. Obrigado. A IPP de uma a igreja, o Milton Flávio que abriu essa porta, e faça a sua inscrição 8 e 9 de outubro, auditório da Escola Americana no Instituto Presbiteriano Mackenzie, muito conhecido, obviamente, no Brasil inteiro. São 40 vagas ainda presenciais, vai lá, clica, faça a sua inscrição, ou de forma também online, vai lá e clica, faça a sua inscrição, e nós vamos receber todos vocês de braços abertos lá no dia 8 e 9 de outubro. Um grande abraço, muito obrigado, tá? Parabéns pelo programa. A IPP-TV sempre à disposição, né, da Andapef, afinal de contas somos parceiros também. Grande abraço, Everson, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, um abraço. Aí o presidente da Andapef, Everson Pereira, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Muito bom. E agora, Lídia Gica, eu tenho mais um recadinho pra gente, hein? Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Dado o recado, lembrando que para você ter frete grátis nessa caixa de Bíblia, você só pode pedir a caixa de Bíblia. Exatamente. Faça pedidos separados. Não é que você só pode pedir a caixa de Bíblia no site da Hebron, não é isso? Peça que você quiser. O frete grátis só é para a caixa, é uma ação para a caixa de Bíblias. Então né? faz assim, compra a caixa de Bíblias, você vai ter o frete grátis, aí depois você faz a sua outra compra lá de todos os seus desejos literários. Mas todo mundo tem uma listinha de livros, né? Eu mesmo tenho uma que tá parada faz um tempo. O meu também tá parada, gente. É que eu gosto, às vezes, de presencialmente, e eu tô sem tempo, e aqui do lado. É que eu tô com outras listas de outras pessoas, então eu privilegiando as outras listas, prioridades, olha, prioridades. Isso mesmo. Faz parte. Bora? O brasileiro Daniel Dias foi eleito para o Conselho Internacional de Paratletas. Quem vai trazer as informações ao vivo pra gente aqui no Notícias do Bem é o nosso repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Seja bem-vindo. Oi, Quirino. Oi, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Isto mesmo, isso tudo após ele se aposentar das piscinas. O atleta paralímpico Daniel Dias, ele foi eleito então para esse Conselho Internacional de Paratletas, esse conselho que tem o objetivo de garantir o direito dos paratletas de todo o mundo. Ele vai exercer a função, né, com mais 5 paratletas a partir das Paralimpíadas de 2024 em Paris. O multimedalista subiu 27 vezes ao pódio nas 4 Paralimpíadas que competiu e ele obteve já 14 medalhas ouro, 7 pratas e 6 bronze. Em Tóquio, Daniel Dias, que é presbiteriano também, disputou 6 provas e conquistou 3 medalhas nos 200 metros livre, 100 metros livres e também no revezamento. 4 por 50 metros livres, que são dos 20 pontos. Então ele obteve 3 medalhas de bronzes nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Bom, aqui no Brasil, o paratleta, né, Daniel Dias, ele foi homenageado pela Casa da Moeda do Brasil. Vocês vão ver imagens aí agora destas medalhas que foram feitas pela Casa da Moeda aqui do nosso país, em homenagem a ele, porque ele entrou também para a coleção dos grandes ídolos do esporte. Esta homenagem ela foi feita na semana passada e agora já está disponível no site da Casa da Moeda para quem quiser adquirir. Esta medalha ela foi feita, ela homenageia os grandes ídolos do esporte e ela é também um exemplo, como a própria Casa da Moeda diz, Daniel Dias ele é um exemplo de superação e determinação. Então aí o Daniel Dias, que representou o Brasil com
maestria nas Paralimpíadas de Tóquio neste ano. Deixa aí as piscinas para competir, mas vai permanecer ainda aí nas telinhas, agora pertencendo aí ao Conselho Internacional de Para-Atletas. A gente deseja sorte e logo o querido Tainá, ele vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem, dando aí uma entrevista especial para a nossa equipe. Volto com vocês aí. Esperamos que sim, estamos na luta aí para marcar. O Daniel está muito solicitado, não está fácil, mas esperamos sim recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem para que a gente possa falar. Obrigado, Matheus, até a próxima. Obrigada, Matheus. É isso mesmo, gente. Hoje é dia da nossa coluna Fé e Trabalho. Pois é, o presbítero Antônio Cabreira vai contar pra gente a história de um sobrevivente de Auschwitz. Desde os tempos de Ramã, no livro de Esther na Bíblia, a rotina de vida dos judeus tem sido inquisição, crueldade, traições, expulsões rotineiras de seus países de nascimento, como foram no Brasil, expulsos juntos com os holandeses. O antissemitismo, infelizmente, está vivo até mesmo nos dias de hoje. Recentemente eu estive visitando o campo de concentração de Auschwitz, Treblinka, Birkenau e Majdanek com Irving Rose, uma prova viva de que toda esta história dolorosa não foi capaz de destruir o espírito para viver de uma vida justa. Irving é um sobrevivente de Auschwitz. Ele nasceu na antiga Tchecoslováquia, mas em 1939, com a ocupação pela Alemanha, a vida de Irving mudou drasticamente. Um dia, quando chega na escola, ele encontra a seguinte placa: judeus e cachorros são proibidos de entrar. As restrições contra os judeus vão aumentando e um primo seu se suicida. Quando uma lei proibindo que qualquer judeu possa ser dono do seu próprio negócio, seus pais perdem o sustento e os 11 membros da família fogem para a Hungria pensando que ainda estariam seguras. A situação muda também na Hungria e eles fogem para as florestas. Depois de um tempo, são capturados e enviados para um gueto judaico. De lá, em vagões de gado, eles são enviados para Auschwitz. Em Auschwitz, Irving perde toda a família na câmara de gás. A sua dieta em Auschwitz consistia de um café preto pela manhã, uma xícara de sopa à tarde e um pedaço de pão à noite. É uma história de vida que merece reverência. O Holocausto foi o ato mais horrível da depravação humana do século XX e um dos mais perversos de toda a história. E sua memória dolorosa é um lembrete gritante de que o mal floresce quando não é confrontado por bons homens e mulheres. Andar por esses campos de extermínio em massa é pisar em milhares de cinzas de pais, mães, crianças, velhos. É entrar no maior cemitério de judeus do mundo. Não há palavras para descrever este encontro com a brutalidade destes lugares, mas o triste é que a memória deste fato horrível da história está desaparecendo rapidamente com os últimos membros sobreviventes das gerações que foram testemunhas oculares desse assassinato em massa de 6 milhões de judeus por Hitler. Uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos e no Canadá descobriu que mais da metade dos jovens não conseguem nomear um único campo de concentração e 2/3 desses millennials não reconhecem o nome de Auschwitz. Essa falta de educação sobre o Holocausto nas atuais e futuras gerações é chocante. É uma ignorância perigosa. É preciso ensinar vigorosamente o que se passou nestes campos para que isto não se repita. O antídoto mais poderoso para uma mentira é alguém que pode dizer com confiança: eu vi a verdade com os meus próprios olhos. É como Irving reforça: lembre-se e não se esqueça. Eu saí daqueles campos com esta mensagem gravada em minha memória. Você sai mudado, transformado e tocado pelas lições desta desumanidade sem fim. Melhor é relembrar um poema encontrado em Auschwitz, anônimo, como grande parte das milhares de vidas que lá pereceram. Diz assim o poema: hoje não. Amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu fico alegre.
E todos os dias, por mais amargos que eles sejam, eu digo, amanhã eu fico triste, hoje não. Que lição, né? As pessoas se Deu esquecem uma dessas coisas. pegada agora. Eles É a esquecem dessas- lição de vida pra gente pensar, né? Com certeza. A gente precisa pensar, olhar para a história, como falamos agora, né, com o Everson. A gente precisa Não, olhar o passado. resgatar o passado. Estão esquecendo de olhar o passado. A em tantas Bíblia é um situações, né? resgate de tudo. A Bíblia é um livro que a gente fala que ele é atemporal, né? Mas ela é totalmente algo que já foi vivido, né? Mas é uma história no qual se faz muito presente em nossas vidas. A gente não pode esquecer. É isso mesmo, é o resgate do passado. E como não podemos esquecer da nossa própria história, da história da humanidade, enfim, da história da nossa família, de quem somos, dos nossos valores. A gente precisa estar com isso sempre muito alinhado dentro de nós, né? Exatamente. Vamos lá? Então vamos, né? Depois do intervalo, né? Está chegando a hora de participar da campanha de doação de sangue promovida pela IPP. E ainda hoje, o trabalho de educação empreendedora como forma de gerar impacto social e negócios missionais. É assim que funciona um projeto desenvolvido na Indonésia e que tem como público-alvo os jovens daquele país e também de outras localidades. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é o líder dessa ação, o missionário Josué Vieira dos Santos. Você também pode participar, ainda dá tempo. Deixa a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos com você aqui no Notícias do Bem. O intervalo é rápido, voltamos já. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem e eu começo feliz aqui, querendo compartilhar aqui as mensagens. Vamos lá, Roberto. vamos lá, vamos compartilhar. Começa aqui com a Rosineide, está aqui com a gente. Bom dia, Deus no controle. Amém. O Josué Pereira, gente, ele está pedindo oração, ele não está bem de saúde, então se você que está aí acompanhando o chat já puder colocar o nome na lista, já ir orar pela vida do Josué Pereira, pode pôr aqui na oração, hein? A Rosângela, também Oliveira, está aqui com a gente, acompanhando. A Norma continua com a gente, antenadinha. A Ruth Sobrinho, saudade de ser, Ruth. Ó, o Wagner Vicente e o André Luiz. Você sabe que o André Luiz, ele mandou mensagem, ele escreveu assim, ó, e fez a mãozinha, né? Na hora que eu falei, mande sua mensagem, eu tava lendo os nomes, né?
Aí eu terminei na Jessie, aí ele colocou, e eu? Aí na hora que eu vi, eu falei, ixi, não dá Já pra foi. ler agora, já foi. Mas tá aqui. Tá aqui. E você, viu, André? Tô aqui acompanhando, hein? Obrigado Vi pela quando sua você audiência mandou. também, André. Muito obrigada, gente, pela participação. Lembrando que Notícias do Bem vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30. Você pode compartilhar, curtir este conteúdo. Aqui embaixo do vídeo tem um joinha. E, claro, você pode também, né, participar igual aqui, nossos queridos que estão aqui com a gente. Você que não deu um oizinho, pode dar ali um oi, falar onde está falando. Dá tempo ainda, né? da gente Comentar. interagir. Até agora já tivemos duas entrevistas, já tivemos algumas matérias. Deixa aí sua mensagem, o que você achou das entrevistas, do conteúdo que você acompanhou. Deixa um comentário. Deixa aqui com sua a gente. sugestão também. E sugestão. O que você gostaria de ver aqui no Notícias do Bem, né? Qual a sua sugestão para uma entrevista, por exemplo? Aproveite, o espaço está aberto para você participar com a gente. É isso mesmo. Muito bom. Ó, que oportunidade, pensou? Qual que é a nossa IPPTV, né? Com o canal aberto, assim, ó, para você pauta. poder mandar sua pauta, sugestão, para a gente logo mais se reunir e conversar, hein? Olha que legal. Gente, olha, o Conselho Nacional da Amazônia está recebendo uma comitiva internacional no estado do Pará. Pois é, o grupo está conhecendo a realidade regional e ações integradas de desenvolvimento e sustentabilidade. O grupo de diplomatas, parlamentares e jornalistas estrangeiros vai percorrer parte da Amazônia brasileira. Até sexta-feira, a comitiva visita as cidades de Altamira, Belém, Medicilândia e Parauapebas, todas no Pará. Entre as atividades programadas estão um sobrevoo à Floresta Nacional de Carajás, visitação a complexos mineradores, a usina de Belo Monte e a fundações e museus estaduais. Apesar de concentrada em apenas um estado, a viagem é uma oportunidade para o governo apresentar a representantes da comunidade internacional a realidade regional e as ações públicas para a preservação do bioma e desenvolvimento econômico da região, que compreende 9 estados. O objetivo é apresentar a essas autoridades estrangeiras, bem como ao público brasileiro que, por meio dos formadores de opinião, irão nos acompanhar, a realidade da região e as principais políticas, não só do governo federal, mas do governo estadual, com vistas, né, ao desenvolvimento da Amazônia. É uma agenda que, conforme já falei, estará centrada no estado do Pará, um estado que é importante que a gente tenha noção da dimensão do Pará. O Pará vale 3 vezes a Alemanha. Imaginem isso, é um estado que tem 3 vezes o tamanho da Alemanha e que um dos seus municípios, Altamira, é maior que Portugal. E o Pará tem uma grande ocupação humana, área já antropizada, com projetos de mineração e infraestrutura que convivem com as ações de proteção, preservação e de investimentos na bioeconomia. Durante essa visita, que vai abordar os mais diversos aspectos da vida no Pará, os integrantes da comitiva poderão ver de perto, em loco, com seus próprios olhos, várias parcerias entre os setores público e privado, visando a conservação da floresta, bem como irão conhecer centros de pesquisa de ponta, tanto na área da saúde como da biologia. Eles irão visitar a Fundação Evandro Chagas e também o Museu Emílio Gaudí. Em novembro de 2020, o Conselho Nacional da Amazônia Legal realizou a primeira missão diplomática com o mesmo objetivo. Na ocasião, levou chefes de missões diplomáticas de mais de 10 países em visita a pontos pré-definidos nas cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, todas no Amazonas. E naquela ocasião, eles tiveram a oportunidade, de ver a realidade dessas áreas tão distantes e isoladas do território brasileiro. E isso nos incentiva a buscar cada vez mais recursos que propiciem condições de vida melhores para todos que ali vivem. Quero destacar que todos os cuidados de segurança estão sendo tomados para essa comitiva. Eles realizaram teste de detecção do Covid e, durante as atividades, estaremos respeitando todas as orientações emanadas não só do nosso Ministério da Saúde, mas também como da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Tá certo, isso é um ponto importante, né? Fazer com toda a segurança, para conhecer o grande estado do Pará.
É o estado que mora no meu coração. Eu sei. Na verdade, meu coração mora no Pará, né? O teu coração mora lá. Os meus corações batem lá no Pará. Os dois. 4 agora. Pois é. E só aumenta, né? Daqui a pouco vai ter mais. Vai ter uns paraenses, os corações paraenses originais. Exatamente, os nascidinhos, truquinhos. Muito bom, gente. Olha só. O pessoal tá participando. Eu quero mandar um abraço aqui pra Diná Teixeira, que tá falando com a gente, nos acompanhando aqui diretamente da capital, está gostando do programa. Bacana. E não conhecia, a primeira vez. Olha, muito bom ter você aqui com a gente. Continue, hein? E a Andréia Santos, programa de excelente qualidade. E a Amália também está aqui. Boa tarde, muito bom estar acompanhando, né? Uma bênção. E o Rubens Oliveira também, ótima programação. Muito bom ter vocês pessoal. Aqui com a gente. Muito bom. Compartilhem, né? Aproveitem. Mandem um link para quem vocês gostam, né? Para a família, para os amigos, enfim, para ficarem bem informados com as notícias do bem. Exatamente, Edinal. De segunda a sexta, tá? Sempre às 11h30. Você pode estar ligadinho aqui com a gente e acompanhar toda a programação. E lembrando que nós temos o horário alternativo às 18 horas. Então, ficou com vontade de ver os outros dias? Não conseguiu ver às 11h30. Às 18 tem reprise no IPP Play. A gente tem todos os programas completos e a gente tem também os recortes das entrevistas, as reportagens, para você ver e rever quantas vezes você quiser. Sabe o que é interessante? Às vezes a gente quer só ver aquela entrevista só aquela matéria. Falou, nossa, eu gostei tanto dessa entrevista, ou só essa matéria, eu gostaria de compartilhar. Entra no IPP Play, procura ela lá e compartilha ou você assista novamente. Muito prático, né? Não precisa assistir talvez toda a programação, ok, gostaria, mas... Assistir a entrevista. Né? É verdade. É o nosso streaming. Exatamente. Vamos lá então, gente. Doar sangue é um ato de amor e solidariedade. Com os estoques em baixa, é fundamental a participação de todos. Pois é, pensando nisso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em conjunto com a ONG Amor Se Doa, vai realizar na próxima terça-feira uma campanha de doação de sangue. A gente preparou uma reportagem especial sobre esse tema. O empurrãozinho para o Bruno começar a doar sangue veio do pai da namorada há 10 anos. Na época, ele viu a necessidade que os familiares tiveram para conseguir sangue por conta dos procedimentos cirúrgicos que fizeram em São João del Rei, Minas Gerais. Desde então, virou doador frequente. Tudo começou quando meu pai fez uma cirurgia na próstata e ele precisou receber sangue. Aí eu descobri a importância da doação de sangue. Somado a isso, algum tempo depois, eu comecei a namorar uma pessoa que ficou doente e precisou também de receber sangue. Por causa disso, toda a família dela passou a doar sangue. E em uma das doações do meu sogro e do meu cunhado, eles me convidaram, porque até então eu não sabia como que funcionava esse processo, quem poderia doar, como que fazia para doar sangue. Fui com eles até o Hemocentro, aqui em São João del Rei, e fiz a primeira doação. Desde então, né, já sabendo da importância, eu sempre faço doação de sangue. Já fiz algumas dezenas de doações de sangue e sempre convido algum amigo para acompanhar também, porque eu acho que essa é a melhor forma de divulgar esse ato. É nós que somos doadores, sempre convidar mais algum amigo, alguma pessoa para fazer doação também. O sentimento que fica é o de amor ao próximo, ou como o próprio Bruno diz, de ser quase um super-herói. Eu sempre digo para as pessoas que a doação de sangue dá a sensação mais próxima possível de você ser um super-herói. É o mais próximo que você pode chegar disso, porque você realmente faz a diferença na vida de uma pessoa e é uma pessoa anônima. Então isso é ainda mais gratificante, você saber que você está ajudando uma pessoa sem saber quem é, não tem chance de você descobrir quem que é essa pessoa. Então é uma sensação de ajuda pura. E por isso que eu não sou doador apenas de sangue, mas eu também sou cadastrado para doar medula óssea. Então eu sempre incentivo muitas pessoas a doarem pela importância que é, e a gente sabe que a gente está em uma época em que os bancos de sangue estão em baixa. Lá é seguro, lá os protocolos são rigorosamente seguidos, então a gente vai com uma tranquilidade muito grande quanto à segurança, né, nesse tempo de pandemia. E por isso eu sempre incentivo as pessoas. É uma sensação muito gostosa, né, de saber que você está realmente fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Então,
doe sangue, doe vida, é realmente muito importante. Meu pai e minha esposa demonstraram diretamente para mim a importância disso. Uma doação pode salvar até 4 pessoas. Mesmo assim, os níveis dos estoques dos hemocentros de todo o país estão em alerta. O percentual, que já era pequeno, piorou com a pandemia de Covid-19. Estamos passando por um período muito difícil, que é essa pandemia, e que isso de alguma forma tem assolado muito e prejudicado muito o estoque do banco de sangue. Nós já temos um percentual muito baixo de doadores de sangue, que não chega a ser 2%. Com a situação da pandemia, acabou se agravando muito mais e as pessoas deixaram de ir até o banco de sangue. Então, bora lá salvar vidas? Bora lá fazer nossa parte? Você sabia que uma doação pode salvar até 4 vidas? Faça parte desse projeto. Venha salvar vidas juntamente conosco. Em São Paulo, a Fundação Pro Sangue obedece às normas internacionais para as doações. Com isso, a segurança dos doadores e para quem irá receber o sangue está sempre garantida. Para isso, há requisitos essenciais, como estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, além de apresentar documento com foto. Também existem impedimentos temporários ou até mesmo definitivos. A relação completa você encontra no site prosangue.sp.gov.br. Sem sangue, às vezes a gente perde vida. Não tem onde comprar sangue, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na China. Sangue, a fábrica somos nós. E se vocês querem dar um presente maravilhoso, doem sangue. Vocês vão devolver o beijo de um filho num pai. Vocês vão devolver a chance de muitas pessoas poderem ver a chuva, as estrelas. Vocês não vão doar dinheiro nem objetos, vocês vão doar vidas. Quem pode doar sangue? Em primeiro lugar, vamos falar sobre o coronavírus, que é eu posso doar, não pode. Quem teve coronavírus só 30 dias depois da doença, primeiro. Segundo, quem tomou a Coronavac só pode doar 2 dias depois da vacina. As outras vacinas, sem ser a Coronavac, são 7 dias depois. Quem teve contato com alguém que teve a Coronavac ou o coronavírus, tem que esperar até 14 dias com o exame confirmado negativo. Quem pode doar também? A partir dos 16 anos, até os 18, com o pai ou a mãe, já pode doar. A partir dos 18 anos até os 69 e 12 meses. Então, nós temos uma vida inteira para doar sangue. Lógico, as perguntas, vocês têm que comparecer ao banco de sangue, porque são muitas perguntas. Vou perguntar sobre remédio, sobre doenças que vocês possam ter tido, cirurgias, etc. Mas o importante é que você esteja bem no dia da doação de sangue. Que você não esteja com febre, com diarreia, com vômito, com dor de cabeça, mal-estar. Aí não precisa nem ir. Mas o resto, se vocês estiverem bem, vamos até lá, porque lá nós vamos fazer as perguntas e vocês saberão se poderão ou não doar. Então participe, dá tempo de você participar. É importante que você entre no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ippinheiros.org.br, para que você possa fazer o seu pré-cadastro. Aí você vai fazer a sua inscrição quando você estiver aqui na igreja no momento da doação. Mas entre lá, ippinheiros.org.br, você vai procurar o banner lá na capa do site, você vai encontrar o banner da doação de sangue, clica, faz o seu pré-cadastro e não deixe de participar, né, desse ato de solidariedade, desse ato de amor. Na próxima terça-feira é importante que todos nós, né, possamos participar desse momento. Exatamente. E se você conhece alguém que doa, tipo, eu tenho um amigo, eu tenho um parente sempre faz isso, convide para que ele venha participar dessa ação aqui na igreja, né? Na próxima terça-feira. Isso mesmo. Hoje o Notícias do Bem tem a nossa coluna do Direito do Consumidor. A advogada Cristina Lombardi fala com a gente sobre os contratos de compra e venda de imóveis. Olá! Na coluna de hoje, sobre direito do consumidor, nós vamos falar de um assunto que talvez seja de interesse de muitas pessoas, que são os contratos de compra e venda de imóveis. Seja aqueles contratos em que
se faz a compra de um apartamento ou de uma casa em construção, é muito mais comum de apartamentos, né? As incorporadoras lançam os empreendimentos e vendem ainda na planta com uma expectativa de um prazo de entrega e tudo mais, de modo que durante o contrato, durante a construção, na verdade, as parcelas elas não têm uma correção com juros, é apenas uma correção monetária, não existe a incidência de juros e isso faz com que o pagamento, né, de uma parte relevante do preço, se for feita, né, durante a construção, seja em condições mais favoráveis para o consumidor e apenas depois da entrega das chaves é que se assume um financiamento e aí com os juros bancários que são sempre mais onerosos, claro. Uma coisa que acontece bastante especialmente em períodos de crise, ou às vezes pela própria situação da incorporadora, são os atrasos de entrega. E aí vamos conversar hoje um pouco sobre o que nós podemos fazer, o que o consumidor tem direito de fazer nesse tipo de situação. Os empreendimentos eles são lançados com uma previsão de entrega, certo? É muito importante se acompanhar, é importante entender isso até antes, né, do momento da assinatura do contrato. Uma precaução importante é identificar se a construtora já tem algum tipo de banco por trás que está financiando a obra. Não estou falando do banco que vai financiar o contrato de cada um dos compradores de cada uma das unidades, porque isso muitas vezes não é o banco da construtora, é o seu banco pessoal, aquele em que você tem relacionamento bancário, aquele em que você pesquisou e que está com melhores taxas, com melhores condições. Mas a questão é que a própria incorporadora muitas vezes ela precisa sim de um financiamento. Não é o mais comum que as incorporadoras façam a obra com recursos próprios, o mais comum é que sejam financiados. E o valor que as pessoas, que os consumidores, que a comunidade, né, de consumidores ou de clientes, de compradores das unidades autônomas paga durante a obra, ela é uma parte ínfima disso. Ela não chega a ser um valor relevante para sustentar a obra até o final. Então é muito comum que seja financiado. Um indício, né, de que não haverá atrasos ou que esse não será um motivo para atrasos é o fato da obra já estar financiada. É algo que se deve questionar se a incorporadora já tem contrato com um banco, se já tem um banco que aprovou o projeto, que aceitou o projeto e que se comprometeu com o financiamento. Isso porque, afinal, 90% das vezes o que leva ao atraso no andamento das obras é a falta de dinheiro. Dificilmente são casos fortuitos, são situações, pode acontecer, situações de greve, situações de comoção social ou de algum tipo de crise, ou, por exemplo, pensa no período da pandemia, de fato, por conta do distanciamento social, por conta da questão de saúde, muitas vezes conforme os empregados de qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de indústria, de qualquer tipo de obra, fossem pessoas enquadradas no grupo de risco, eles deveriam ser afastados. E isso fez com que houvesse, de fato, além de tudo, uma queda de mão de obra. Mesmo obras em apartamentos sofreram restrições e sofreram, dentro, né, de casas, de apartamentos, limitações do número de horas que poderia ser permanecer um terceiro, um prestador de serviço dentro da residência executando determinado tipo de obra. Então, de fato, houve muitos atrasos e houve muitos problemas que estão relacionados a essa força maior ou que foi o estado de calamidade decorrente da pandemia. Porém, em situações normais, em que não haja esse tipo de restrição, o principal motivo de atraso de obra é falta de dinheiro. Então, o fato de uma incorporadora já estar devidamente financiada, já ter um contrato negociado com um banco e ela já ter os recursos, né, devidamente levantados para a obra, é um fator importante para a prevenção de atrasos. Porém, não é o único e pode acontecer outras coisas. O que é importante saber? Uma das coisas que pode acontecer, problemas de documentação, problemas na prefeitura, também foi impactado na pandemia porque houve uma redução na prestação de serviços públicos. Então, se já não é uma coisa eficiente, se já é um processo moroso, com a diminuição do quadro de servidores, é claro que piorou e muito a concessão dos alvarás e das autorizações de construção e aprovações de projeto construtivo.
Então, ponto esse é o principal tipo de problema, é atraso, e é importante saber que existe uma previsão legal que dá às incorporadoras um prazo de até 6 meses de atraso, que não são puníveis, que não são hipóteses de rescisão. Tá? Então, isso quer dizer que existe uma margem de erro para as obras que em até 6 meses de atraso não é considerado descumprimento contratual. Mais do que isso, sim, e nisso o consumidor passa a ter direito não apenas a determinado tipo de compensação. Às vezes a pessoa estava contando com a entrega do apartamento para se mudar, então existem decisões judiciais que fixam aluguel, porque, digamos, a construtora se torna responsável pelo fato de o atraso dela ter feito com que você não pudesse deixar o aluguel, ou que você passasse a ter que alugar um outro imóvel para poder residir. Então, existem diversas ações nesse sentido. Justamente porque existem diversas ações, muitas vezes as construtoras buscam uma composição. Acaba existindo margem para uma solução amigável. Muitas vezes é interessante, sim, ter um advogado, mesmo para a condução da solução amigável, justamente para que busque uma condição mais favorável. Porém, em isso se frustrando, o que é importante? Ir documentando o que está acontecendo, né? Para que no momento da entrega, se houver algum problema, se houver um atraso, se não houver a entrega, você tenha os seus direitos preservados e você tenha uma documentação, um acervo probatório bom para você buscar uma reparação judicial. Outros tipos de problemas ocorrem na entrega, e aí são situações bastante detalhadas que a gente pode até, num segundo momento, fazer uma outra coluna expondo um pouco mais sobre isso, porque existem os problemas construtivos, os problemas de padrão, o que foi entregue conforme estava previsto, o que não foi entregue conforme estava previsto, e nesse momento é recomendado sim bastante cautela, bastante atenção, você ir para a vistoria de recebimento de um imóvel novo bastante preparado, sabendo exatamente o que estava previsto. Embora seja bastante desgastante ler contrato, é importante entender o que exatamente está previsto no memorial descritivo. Nem sempre o que vale é as fotos, né? Aquelas perspectivas ilustradas do imóvel que vai ser entregue. É muito importante entender o que está escrito no memorial descritivo, porque muitas vezes existem previsões, vai entregar com tal acabamento ou similar, é muito comum isso. Então, é importante entender isso para ver se você está comprando aquilo que você quer, né? Para que você não seja iludido por uma propaganda que induz a erro. Situações gritantes, obviamente, que são inclusive objeto de anulação, às vezes até com intervenção do Ministério Público, mas muitas vezes não é gritante do ponto de vista jurídico, mas é algo suficiente para impactar na sua decisão de compra. Então, essas coisas devem ser vistas antes. E no momento do recebimento é importante também estar assessorado, também estar bem orientado e bem ciente com relação a isso, porque é um momento bastante importante, é um momento em que você vai ter a oportunidade de fazer as suas reclamações, as suas reivindicações. É isso. Numa próxima coluna a gente ainda volta a falar mais sobre esse tema. Quem tiver dúvidas, coisas específicas que gostaria de ver comentado, pode comentar, pode mandar uma mensagem que a gente inclui e aborda também a sua questão, tá bom? Até lá. Ótimas dicas aí. Boa. Muito bom. Como sempre, né? Como sempre. Depois do intervalo, um trabalho de educação empreendedora como forma de gerar impacto social e negócios missionais. É assim que funciona um projeto desenvolvido na Indonésia e que tem como público-alvo os jovens do país e também de outras localidades. Quem vai falar logo depois do intervalo sobre esse assunto com a gente é o líder dessa ação, o missionário Josué Vieira dos Santos. Notícias do Bem vai para o intervalo, a gente volta já, não saia daí. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada.
Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPP-TV a propagar cada vez mais a Palavra de Deus. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo pela IPP-TV, a sua TV missionária, com horário alternativo às 18 horas. E você pode ver e rever o nosso conteúdo, aliás, todo o conteúdo da IPP-TV, sempre que você quiser, através do nosso IPP Play, Tainá. E o pessoal está participando aí, né? Participando, ó. Cristine Samões, ela escreveu boa tarde. O Joel Leandro está aqui, estou muito feliz por este programa, né? Notícias do Bem, estou assistindo pela primeira vez. Olha só, o Joel Leandro Cid de Bacana. Itupeva, São Paulo. Seja bem-vindo, volte sempre. Isso mesmo, A casa é sua. Isso é muito bom, né? Seja bem-vindo, né? E compartilhe. Exatamente, compartilhe. É isso mesmo, gente. Ó, um trabalho de educação empreendedora como forma de gerar impacto social e negócios, né? É assim que funciona um projeto desenvolvido na Indonésia e que tem como público-alvo os jovens do país e também de outras localidades. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente aqui no nosso Notícias do Bem é o líder dessa ação, o missionário Josué Vieira dos Santos, que já está ao vivo com a gente aqui. Josué, seja muito bem-vindo, né? O nosso Notícias do Bem. O Josué que também é apoiado pelo Instituto Tela. Esses dias a gente falou a respeito do trabalho do Instituto Tela, né? Da Escola de Empreendedores. E o Josué que desenvolve esse trabalho lá na Ásia. Josué, obrigado por estar com a gente, obrigado por esse tempo. Você está no Brasil, né? Você veio exatamente divulgar um pouco mais esse projeto, é isso? Exatamente. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande ter essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que nós, como igreja brasileira, estamos realizando lá no Sudeste Asiático, né? Estamos ali já há alguns anos trabalhando, estamos agora no Brasil divulgando essa nova plataforma de missões e pré-incubação de negócios, que é essa inovação na área de ajuda àquela geração emergente que está saindo da pobreza, que é trazer segmentos de negócios e também um ambiente para diálogo e levar o evangelho àquelas líderes emergentes. Eu fiquei muito curioso, acho que eu posso usar essa palavra. Eu e a Tainá ficamos aqui muito curiosos. Como é que você faz para juntar essa coisa de incubadora de negócios com projeto missionário? Explica isso para a gente. Correto.
é uma ideia inovadora, né? A gente está também nesse processo de aprendizado, devido ao contexto global, à realidade local. Eu já estou na Indonésia há 16 anos. 10 anos eu trabalhei no Timor-Leste como líder de uma ONG cristã de Singapura na área de desenvolvimento humano. Então, a parte de ajuda humanitária, a parte de desenvolvimento das pessoas, comunidades abaixo da linha de pobreza, já é uma experiência. E na busca de algo inovador para usarmos para a expansão do reino e cumprirmos o nosso papel como igreja, ajudando aqueles necessitados, a gente viu que essa plataforma hoje de startup, ela também pode ser remodelada lá na linha de frente, para ajudarmos aqueles que querem desenvolver o seu micronegócio, o seu pequeno negócio, mas que têm competências de inovação e empreendedorismo social, que é o impacto de negócio e o impacto social de ajuda no ambiente a qual esses novos empreendedores estão inseridos. E como têm sido os resultados, assim, Josué, do que vocês têm, né, desse trabalho que vocês têm realizado? Olha, a gente está ainda nesses pequenos passos. Na verdade, nós encontramos grandes desafios, né? O fato de estarmos enfrentando a pandemia a nível asiático também afetou muito. Nós tivemos que transicionar de uma plataforma presencial para uma plataforma online. Então, foi todo um aprendizado ao implementarmos o projeto. Mas, ao mesmo tempo, onde nós temos o que a gente chama de redefinirmos nessa nova realidade pandêmica e pós-pandêmica, nós também fomos surpreendidos pelo Senhor com uma oportunidade de uma plataforma híbrida, que hoje as pessoas que estão participando dos treinamentos, da formação de empreendedorismo social, não está apenas aos jovens indonésios, né? Nós estamos em Java, uma ilha que é a ilha mais populosa do país, mas tem 17 mil ilhas. Então, hoje, a plataforma online abriu leque para estarmos em cidades polos em outras ilhas. Não apenas localmente, mas essa plataforma abriu portas de jovens internacionais que também faziam o curso conosco em bando. Eles retornaram aos seus países. Hoje nós temos alunos que são da África, de Burundi, nós temos potenciais de jovens de Uganda, Madagascar e também da Ásia Central, como Butão, Nepal e Tajiquistão. Então nós vemos que há desafios para essa nova realidade, mas há tremendas oportunidades, que a gente chama de Kingdom Opportunities, né? Com certeza. E em que momento você consegue encaixar a questão missional nesse trabalho com as startups? Como é que funciona essa janela, vamos dizer assim? Exatamente. A prioridade sempre tem sido a expansão do reino, o fortalecimento da igreja, né, do povo, mas também nós vemos como um chamado missional ajudarmos aos pobres, necessitados e carentes. Então, a própria pré-incubação já é uma forma de chegarmos com uma ajuda que faz a diferença. A cultura de startups e empreendedorismo social não quer somente dar ferramentas para o indivíduo. Nós queremos criar uma comunidade de inovadores no seu ambiente e nos seus desafios locais, com a perspectiva de autoconhecimento, de oportunidade de negócios e de trabalharmos juntos como equipe, criando uma comunidade mesmo. Nesse ambiente, é um ambiente onde a gente traz valores do reino, onde a gente traz um ambiente de diálogo, porque para empreendedorismo social precisa haver diálogos entre equipes, entre mentores, líderes, experts, e nesse ambiente a gente tem uma certa liberdade, com certeza, de falarmos quem nós somos, das nossas experiências de vida. E nesse ambiente a confiança aumenta, a transparência fica muito mais claro, e é exatamente nesses momentos que nós temos diálogos que a gente chama de spiritual conversation, conversas espirituais, onde as pessoas começam a terem curiosidade mais de quem nós somos, e aí então nós entramos com a quarta dimensão da incubação, que é o Kingdom Incubation, que é a incubação, a perspectiva espiritual, né? A gente traz do diálogo
do diálogo, de conversas espirituais, a gente consegue criar um ambiente paralelo onde há a maior liberdade a partir de que esses jovens estejam mais abertos para uma exposição ao evangelho cristocêntrico bíblico, e uma vez que há a conversão, inicia-se automaticamente, dentro daquele ambiente de trabalho, discipulados e acompanhamentos para as vocações a qual o próprio Senhor vai direcionando, né? Muito bacana. Muito bom. E assim, o interessante é que esse trabalho não começou agora, né? Já tem uns aninhos já, e você não está sozinho nessa jornada, né? Tá você e toda a sua família. Conta um pouquinho sobre essa experiência, sobre a saída de vocês até lá, se possível, né? Exato. Família sempre faz parte, o chamado ele não é apenas individual, ele tem a sua individualidade, mas a gente sempre procura agregar. Eu tive a experiência, né, uma das grandes oportunidades que a gente tem, à medida que eu estou quase completando 30 anos de trabalho transcultural, eu tive a experiência como solteiro em missões, no norte da África, em Londres, e estudei nos Estados Unidos, e depois de casado, eu sou do Paraná, casei com uma mineira aqui de Belo Horizonte, e ela é arquiteta, então ela também é uma bivocacionada, hoje ela está fazendo um doutorado na área de city planning, que é urbanismo, na área de como que nesse ambiente de inovação de cidades nós podemos trazer valores que vai ajudar principalmente ambientes de pobreza, de favela, onde há essa integração da inovação e das tradições, das raízes, é bem legal. E nesse processo Deus nos abençoou com Cat e Léo, que a Cat completou 12 anos e o Léo 11, já estão na terceira língua, nós falamos português, barraça e inglês, logicamente. Então é esse ambiente, e é legal ver o que Deus também está fazendo em nós, está fazendo neles e está fazendo em nós como família, contribuindo, cada um fazendo sua parte nessa equipe, né? Com certeza. Agora, já não sei se eu te chamo de Josué ou se eu te chamo de Josh, porque eu já estava vendo essa... Josh, né? É Josh. O pessoal chama mais de Josh do que Josué. Agora, Josh, conta pra gente como é a receptividade da população local, dos jovens locais, ao Evangelho, especificamente a palavra reformada. Exato. O que a gente vê vindo da linha de frente, a gente sempre procura estar muito ciente dos desafios. São grandes, são presentes em todos os momentos. Não importa quanto anos nós tenhamos de experiência transcultural, linguística, imersão nacional, global. Há sempre o desafio daquele passo de fé a cada dia. Mas a gente vê como um momento, né? Existe uma palavra no chinês, Weixin, que significa Dangerous Opportunity, para a palavra crise. A palavra crise é se definida como Dangerous Opportunity no chinês, e que traduzido para o português a palavra significaria oportunidades perigosas. E a gente vê exatamente isso. Nesse ambiente que nós estamos, a Indonésia é um país fechado na sua ideologia religiosa, mas nós vemos hubs globais, e é nesse ambiente que nós estamos procurando trazer o evangelho do reino, o evangelho relacional, onde a gente desenvolve e as pessoas estão abertas. Nesses ambientes locais, que a gente chama, existe uma tremenda oportunidade, que é um momento. Então, se você hoje eu trabalho com jovens nessa incubadora, que é um ambiente global. Nós temos jovens indonesianos de diversas etnias que estão ali, a gente está interagindo em inglês, em Bahasa. A gente tem jovens de países super fechados, que ao redor do mundo, que são países com conflitos, países islâmicos, mas que por serem parte dessa realidade pós-moderna, por serem jovens locais, há uma maior abertura, uma curiosidade. É nesse ambiente que, ao desenvolvermos relacionamentos, automaticamente nós temos a conexão direta com esses jovens, que é o que a gente está tentando exatamente utilizar, e é o que a gente está tentando passar hoje para uma outra realidade, não apenas esses hubs globais, mas esses hubs globais conecta com a plataforma híbrida, que é o quê? A inter-relação hoje, que já é relevante, que é transformacional da plataforma online. É o que mais ou menos que vocês estão vivendo aqui como organizações. Eu parabenizo a IPP TV por disponibilizar essa plataforma. E é mais ou menos isso que a gente está construindo lá do outro lado, que a gente está chamando empreendedores, missiólogos, para construir desse lado, para que esse corredor de negócios e missões
possam ser interativo e transformacional, né? Então, é uma realidade, há uma boa predisposição daquelas que estão lá na linha de frente, e é isso que a gente quer usar. Bacana. Muito bom. Eu vi que é um projeto que está em desenvolvimento e tem muita coisa para acontecer. Quais são os planos agora para o próximo passo, né? Tipo, depois do que nós tivemos uma pandemia aí mesmo, como você mesmo disse, né? E nós acompanhamos as notícias e vimos como aí também foi bem afetado, né? Nesse período. Conta pra gente um pouquinho agora o próximo passo aí para o projeto e de que forma também quem está nos assistindo pode colaborar também, conhecer, né? mais E também, conhecer mais, claro. Correto. Eu creio que eu nunca desisti do Brasil, né? Eu já estou quase 30 anos, como já falei. E a gente crê que nós, como igreja, nós somos parte de uma geração que os nossos pais e avós sonharam no Brasil cristão e hoje nós estamos desfrutando. Uma geração planta, a segunda desfruta e a terceira destrói se a visão não é expandida. E hoje, nós como filhos e netos dessa geração que acreditou num Brasil cristão, nós temos que expandir a visão, pensarmos fora da caixinha e irmos, né? E o momento hoje é para essa geração de jovens que são pós-modernos, globais, cristãos, bíblicos, missionais, para pensarmos juntos, para conversarmos juntos. Então, eu creio que essa plataforma, esse ambiente, esse chamado macedônico que a gente está trazendo para essa nova geração de universitários, de pequenos e grandes empreendedores, de gente que é local, que quer fazer diferença e que, de repente, terá a oportunidade de desenvolvermos esse diálogo. Hoje nós estamos saindo de um ambiente global, de cidade global, estou numa cidade que é Bandung, e a gente planeja desenvolver uma plataforma, a mesma incubação, em cidades polos, em cidades estratégicas da Indonésia, e já tivemos o convite para desenvolvermos a mesma incubação em Burundi, no oeste da África, em Nepal, Butão, na parte central da Ásia, e em Tajiquistão. Mas esse ambiente, a gente não quer simplesmente... A gente espera uma geração de líderes brasileiros, latinos, que entendam o kairós do Senhor e que possam pensar fora da caixinha, estarmos conosco mesmo na plataforma híbrida. Então, esse é o meu interesse. Se alguém tem interesse de explorarmos juntos, orarmos juntos, planejarmos juntos, essa plataforma está aberta, super receptiva, países super fechados, eles não estão dando visto para cultural visa, não estão dando visto para estudo, mas para negócios estão super abertos, principalmente nessa ideia de inovação, educação, através da incubação de negócios. Bacana. Deixa pra gente, então, seu contato, seu site, enfim, rede social, como é que as pessoas podem conhecer mais e entrar em contato? Eu entendo. Uma das coisas que a gente tem muito cuidado, pelo fato de não explorarmos muito a plataforma digital e falarmos como estamos falando aqui, pelo estarmos na Indonésia, um país super fechado, né? Há resistências e há monitoração nessa questão. O que a gente pode fazer através de vocês, quem quiser ter interesse de conversar mais comigo, pode entrar em contato com vocês e daí vocês a gente podem me repassar o contato, que eu acho que vai ser mais fácil, mais seguro nesse protocolo de segurança, beleza? Combinado, Ótimo. combinado. Ótimo. Combinado. Combinadinho. Josué Vieira dos Santos, Josh, empreendedor social lá na Indonésia, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Josh, obrigado pela sua participação. Foi uma conversa muito bacana e a gente vai descobrindo coisas novas e maneiras novas de levar o evangelho e de, ao mesmo tempo, também melhorar a vida dessas pessoas, né? Parabéns pela iniciativa e conte sempre com a IPPTV para divulgação dos projetos também. Muito obrigado. A gente vai estar conversando mais. Eu creio que temos muito para conversar e planejar juntos. Temos um material disponível, o material que a gente passou para vocês. Fica aí aberto para aqueles que vocês sabem que são pessoas que vão usar para o bem, para o reino. Amém? Amém. Amém. Obrigado, combinado. gente. Obrigado, Josh. Obrigada, Até a Josh. próxima. Bom, e o Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPPTV quando e onde você quiser no canal IPP Play.
Acesse o youtube.com/ippplay, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família e seus amigos, hein? O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Você fica agora com Marcos Mello e seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Até amanhã. Amanhã a gente está de volta aqui. Esperamos por você. Tchau. Tchau, tchau.